eu sou a Fernanda Silva e vamos conversar hoje sobre a Zona Franca de Manaus. Ela foi criada em 1967 com o intuito de desenvolver a região norte do país. Se nós analisarmos desde a colonização do Brasil, os colonizadores chegaram na região nordeste do país, no litoral, e foi desenvolvendo o país como um todo. A região norte foi a última região desenvolvida, até mesmo pelos colonizadores. Então, todos os polos, ou a grande maioria deles, de industrialização e de atacadistas, distribuidores, estão mais situados aqui na região sudeste e também na região sul do país. Então, a região norte, sendo uma região mais distante desses polos, tende a ter um desenvolvimento um pouco mais lento. Por isso que foi criada a Zona Franca, então, em 1967, tendo como intenção de criar um polo de desenvolvimento lá na região norte do país, para desenvolver mais aquela região, ter uma questão de empregos, de indústrias, com benefícios fiscais. Então, a grande direção da Zona Franca de Manaus é levar benefícios fiscais lá para a região norte do país. Tanto em operações internas lá na região norte, como em operações interestaduais, início, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e destino lá na região norte. Para fiscalizar esses benefícios fiscais, nós temos a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é uma autarquia que controla os ingressos lá na região norte, as saídas e o cumprimento dos requisitos para aquela região do país. No estado de São Paulo, nós temos um benefício fiscal de operação interestadual, com início aqui nesse território e término lá na região norte do país. O benefício fiscal denominado de Zona Franca de Manaus consta no regulamento do ICMS, no anexo 1, artigo 84. Lá nós temos uma previsão de isenção do ICMS nas saídas de produtos que vão ser remetidos para uma indústria ou para um comércio paulista e ser entregue fisicamente lá na Zona Franca de Manaus. Nós temos alguns requisitos a serem observados pelo próprio artigo 84, então nós temos que sempre olhar qual é o município e qual é o estado que a gente está remetendo para cumprir de forma correta com o benefício fiscal. Temos também benefício fiscal para o IPI, então as indústrias do estado de São Paulo também podem aplicar um benefício fiscal do IPI quando remeter para destinatário de lá. Para o IPI, nós temos que analisar o artigo 81 do anexo 1 do regulamento do IPI atual. Em relação ao ICMS, nós temos no estado do Amazonas os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Para o IPI, é só o município de Manaus no estado do Amazonas. O produto em regra tem que ser nacional. Temos algumas exceções de armas, munições, que não pode ser aplicado o benefício fiscal. Então, sempre que a gente observar algum benefício fiscal, a gente tem que ler o artigo na íntegra para analisar se a nossa situação, na prática, preenche os requisitos daquele benefício para a correta aplicação. Enquanto para o ICMS nós temos uma isenção, para o IPI nós temos uma suspensão, que será convertida em isenção quando o produto adentrar fisicamente lá no estado. Isso significa que o IPI não será pago também, uma vez que a suspensão vai ser convertida em isenção. Cuidado, fiquem atentos a todos os requisitos para a correta aplicação. Dentre os principais requisitos nós temos também o destinatário possuir inscrição na SUFRAMA e o remetente ter que fazer um protocolo internamente no site da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o site da SUFRAMA. Em resumo, temos que ter cuidado com todos os requisitos do artigo 84 do anexo 1 do regulamento e o artigo 81 do regulamento do IPI para a correta aplicação do benefício fiscal em relação à Zona Franca de Manaus, tanto para o ICMS do estado de São Paulo como para o IPI. Muito obrigada, até a próxima.